Olá, sejam muito bem-vindos. Como já devem ter percebido, o programa de hoje é sobre fruta e hortícolas. Os hortícolas e as frutas são alimentos fundamentais num padrão alimentar que visa a promoção da saúde e a prevenção da doença. Porquê? Devido à sua abundância e diversidade de nutrientes, como as vitaminas e os minerais, a sua riqueza em fibra e em muitos compostos bioativos. A ação dos seus constituintes parece assumir um papel central como fator de prevenção, especialmente nas doenças cardiovasculares e determinados tipos de cancro e na redução da mortalidade em geral. Constituem um verdadeiro cocktail de vitalidade e sem eles, ou com pouca variedade destes alimentos, o organismo entra em falência e pode mesmo ficar com danos irreparáveis. Mas com tantos benefícios, por que motivo são estes alimentos tão negligenciados? Sobretudo pelas crianças e adolescentes, mas não só, também pelos adultos. De facto, mais de metade da população portuguesa não consome a quantidade recomendada de hortofrutícolas diariamente e isto constitui um sério problema. A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo diário de pelo menos 400 gramas de fruta e hortícolas, o equivalente a aproximadamente 5 porções diárias destes alimentos. Como conseguimos alcançar esta quantidade recomendada? Fácil! Com uma sopa antes do almoço, metade do prato com hortícolas crus ou confeccionados e 3 peças de fruta por dia. Ou, se preferir, sopa antes das 2 refeições principais e 3 peças de fruta por dia. Ou ainda, uma sopa antes de uma das refeições principais, metade do prato do almoço com hortícolas crus ou confeccionados, um lanche com palitos de vegetais e uma peça de fruta. Esta combinação fica ao seu critério. O importante é que ingira diariamente as doses recomendadas. É importante ainda ter em conta que uma dessas frutas que ingere ao longo do dia seja rica em vitamina C, como o kiwi, a laranja, o morango, para garantir o aporte desta vitamina. Mas quais podem ser os motivos para a ingestão insuficiente destes alimentos? Bem, os motivos podem ser variadíssimos, desde logo a monotonia da apresentação e da sua variedade. É daquelas pessoas que só conhece brócolos e couves cozidas ou quando pensa em salada, os únicos vegetais que conhece são a alface e o tomate, sendo que o tomate nem um vegetal é e a alface é tão oca de nutrientes que nem compensa a água para a lavar? E quanto à fruta, só tem por hábito comer aquela maçã sem graça que, como se não bastasse, ainda é farinhenta por dentro? Bem, de facto eu também ficava deprimida se os meus hortícolas e frutas se resumissem a estas opções. Mas anime-se, porque há muitas estratégias para tornar estes alimentos mais atrativos para o consumo. A variedade e a cor são assim tão importantes? Sim, são. Mas porquê? Porque diferentes alimentos com cores variadas são compostos por diferentes nutrientes. A sua cor deve-se aos seus pigmentos naturais e estes desempenham uma função antioxidante, por exemplo, que é muito importante para a manutenção da nossa saúde. E quanto à forma de preparação, há imensas maneiras. Os hortícolas podem ser preparados crus ou confeccionados, podem ser cozidos a vapor ou por imersão em água, assados, estofados, salteados, incluídos em saladas no interior de sandes, ou ainda em forma de palitos de vegetais para incluir nas refeições intermédias. Uma das maneiras de os incluir e até esconder do olhar atento das crianças é misturá-los nos purés com redução da quantidade de batatas e a adição de hortícolas como a cenoura, a couve-flor ou outro da sua preferência. Quanto à forma, é só preciso ter imaginação e ideias. Por que não preparar os hortícolas em forma de esparguete? Para esta receita precisamos de uma courgette, 2 cenouras, uma cebola, 4 dentes de alho, 4 colheres de sopa de polpa de tomate, uma colher de sopa de azeite e água. Lavam-se e descascam-se todos os hortícolas. Com o utensílio de espiralizar ou com um ralador que faça um corte parecido, transformam-se a courgette e a cenoura em pequenas tiras. Num tacho, adiciona-se a cebola e os alhos picados, a polpa de tomate, a água e o azeite, as tiras de courgette e da cenoura e deixa-se confeccionar durante algum tempo. No total, esta preparação culinária custou 1,64€ para 4 pessoas. No entanto, falta acompanhar com carne, peixe ou ovos. Outra sugestão pode ser um esparregado. Para esta receita precisamos de um molho de nabiças ou grelos, 4 dentes de alho, uma colher de sopa de azeite, uma colher de sopa de amido de milho e água. Lavam-se e cortam-se os hortícolas. Numa panela, cozem sem água e pouco sal.
reserva-se uma chávena de chá de água da cozedura. Num tacho, coloca-se o alho picado, o azeite, a água da cozedura, os hortícolas e acrescenta-se a farinha. Cozinha-se lentamente e envolve-se tudo muito bem até obter uma textura cremosa. No total, esta receita custou 2,58 € para 4 pessoas. E no caso das frutas, estas podem ser apresentadas com tantas formas e feitios. Em sumos, batidos, adicionadas ao iogurte, em saladas de frutas, sobremesas, entre muitas outras preparações. No caso dos sumos, tenham atenção à quantidade de peças de fruta por dose. O ideal é incluir uma peça e prefazer o resto com água. Uma maneira tão simples de apresentar e estimular as crianças a ingeri-las é dar-lhes uma outra aparência, como estas petadas tão simples e coloridas. Ou, já que o tempo quente começa a aproximar-se, pode fazer um gelado. Para esta receita precisamos de 2 chávenas de morangos ou frutos vermelhos, 2 bananas e um iogurte natural. Começa-se por lavar bem os morangos e colocar num saco de congelação. Descascam-se e cortam-se às rodelas as bananas e dispõem-se também dentro de um saco de congelação. Colocam-se as frutas no congelador durante pelo menos 8 horas. Retiram-se as frutas do congelador e deixam-se cerca de 5 minutos à temperatura ambiente. Num processador de alimentos, colocam-se as frutas congeladas e trituram-se. Quando estiverem bem trituradas, adiciona-se o iogurte e envolve-se tudo muito bem. Coloca-se em taças individuais e está pronto a consumir. No total, esta receita custou 2,29 € para 4 pessoas. Por hoje é tudo e não se esqueça de aproveitar os produtos da época com toda a sua riqueza nutricional e explorar diferentes métodos de confecção e apresentação para assim aumentar o consumo de hortofrutícolas diariamente.